Esse ano a gente está tendo a oportunidade de publicar a segunda edição do livro Economia da Energia, que é um livro que foi inicialmente publicado em 2007 e que a gente considerou oportuno, em função de uma série de transformações no contexto energético internacional e nacional, de editar uma segunda edição. Eu, particularmente, que tinha coordenado, junto com os professores Edmar de Almeida, Ronaldo Bicalho, José Vitor Bontempo e Mariana Iotti, a primeira edição, acabei também ficando responsável na organização de todo o trabalho, todo o material do livro, tanto dos aspectos mais conceituais, como também da organização de uma nova base de dados, a fim de atualizar tudo aquilo que a gente já havia desenvolvido nessa primeira edição. Então foi oportuno também, porque foi meu retorno para o UFRJ, após um período de 4 anos na direção da ANP, e aí aproveitei o período da quarentena justamente para me dedicar ao projeto de atualização do livro. O livro Economia da Energia, para nossa alegria, foi muito bem aceito. Muitos cursos hoje de economia e engenharia no Brasil e mesmo fora do país têm adotado o livro, que é uma grande satisfação. E assim como o livro Economia da Energia, o título por si só já dá bastante do tom e das questões que são abordadas, a gente considera muito importante o subtítulo, que é Fundamentos Econômicos, Organização Industrial e Evolução Histórica, que marca um pouco do tipo de abordagem que nós temos em termos de economia aplicada. Economia da energia é uma área de economia aplicada, e considerar a articulação entre fundamentos econômicos, evolução histórica e organização industrial acaba sendo um tipo de abordagem que para nós é fundamental para entendermos as questões-chave do setor de energia. Então, nesse sentido, o livro ganhou um capítulo novo e foi totalmente refeito com uma revisão profunda, portanto, de alguns dos aspectos, visando esse processo de atualização. Atualização essa que se deu necessário, se a gente pudesse resumir em 3 ou 4 registros principais, 2 no plano internacional, 2 no plano nacional, a gente poderia fazer uma síntese para ver como a gente caminhou no processo de atualização. No plano internacional, na última década, ela foi rica em torno da emergência e da relevância que assumiu a questão ambiental para a reorientação das políticas energéticas no mundo todo. A própria COP21 em Paris, em dezembro de 2015, mostra a importância que tem sido dada hoje ao tema ambiental, com impactos diretos sobre o setor de energia e, muito objetivamente, por exemplo, no setor elétrico, com um papel hoje cada vez mais crescente da entrada da energia renovável, eólica, solar, etc., em substituição a combustíveis fósseis, dentro de um processo de reestruturação e de transformação, eu diria, muito importante no setor elétrico como um todo, em função da adoção de novas tecnologias, daquilo que se denomina hoje redes inteligentes, e isso a gente retrata fundamentalmente no capítulo 3, que é dedicado à economia da indústria elétrica. Além disso, no plano internacional, também a entrada da chamada revolução energética do shale gas e do shale oil revolucionou o processo de produção de hidrocarbonetos, ao utilizar técnicas que permitiram perfurações em rochas com menor permeabilidade e menor porosidade, que antigamente eram deixadas de lado. Nos Estados Unidos, esse processo e essa transformação ampliou tremendamente a produção norte-americana, tanto de gás natural quanto de petróleo bruto, o que trouxe impactos importantíssimos no plano do comércio internacional de petróleo e gás natural, e isso ajuda inclusive a gente a entender melhor a queda recente de preços de 2014 para cá, quando o petróleo sai de um patamar de 100, 110 dólares para um patamar que hoje está oscilando entre 40 e 50, mas chegou a bater
um pouquinho abaixo de $30 por barril, em função, sobretudo, da retirada, né, dos Estados Unidos do comércio internacional, a redução da dependência norte-americana com relação ao petróleo importado, levou, né, sobretudo, a você ter um excedente de oferta no mercado internacional, o que tem possibilitado você ter hoje preços muito mais baixos. No plano nacional, a gente resolveu também dedicar um capítulo específico, isso tinha sido uma dúvida já na primeira edição, mas fizemos agora um capítulo específico sobre a economia dos biocombustíveis. O Brasil tem um protagonismo com relação, no cenário internacional, com relação ao desenvolvimento da indústria de biocombustíveis. A gente entendeu que era um momento, mesmo com o etanol passando algumas dificuldades de desenvolvimento, de ampliação da capacidade de oferta, de dedicar esse capítulo aos biocombustíveis, dividindo, então, sobre questões associadas à indústria de etanol, questões associadas à indústria do biodiesel, mas também com uma reflexão mais aprofundada sobre aspectos que levam, digamos assim, a gente refletir sobre a possibilidade da bioeconomia e sobre o papel das novas tecnologias para o setor de energia, com impactos, né, muito diretos no setor de transporte, que também está passando por uma revolução, né? A gente pode dizer que, de uma maneira geral, o capitalismo no século XX foi muito marcado pela associação da indústria automobilística com a indústria do petróleo, né? O motor a combustão baseado na gasolina e no diesel foi um eixo importante do desenvolvimento capitalista ao longo do século XX. Isso estava bastante consolidado no setor de transporte automotivo, principalmente para os veículos particulares, e hoje a gente começa a assistir uma série de transformações, tanto com a entrada de biocombustíveis, mas também com a própria transformação dos veículos. Hoje os carros elétricos se tornaram uma realidade e por isso todas essas questões a gente resolveu destacar nesse novo capítulo, então, portanto, que a gente dedicou no livro à economia dos biocombustíveis. E, por fim, talvez um dos pontos mais importantes é que não havia menção nenhuma na primeira edição, é a questão do pré-sal, né? O pré-sal, os primeiros anúncios já aparecem em 2007, o livro foi publicado justamente em 2007, e o pré-sal tem transformado a indústria brasileira de petróleo de uma maneira considerável. Essas transformações levaram a mudanças no marco legal e no marco regulatório, no regime de contratação, com a adoção do contrato de partilha, e nada disso estava sendo contemplado na primeira edição. Então, toda essa discussão é atualizada nessa nova edição do Economia da Energia, e nesse sentido, o livro ganhou, no capítulo 2, que é a Economia da Indústria do Petróleo, um número considerável de páginas para poder destacar, né, a importância do pré-sal para a economia brasileira, mas também para a indústria petrolífera mundial, porque hoje o pré-sal já é visto como uma das principais novas fronteiras de exploração mais promissoras que se tem na indústria petrolífera internacional. Então, a gente entendeu que era oportuno também fazer uma boa atualização dessa parte. Então, desse modo, junto com a editora Elsevier, a gente construiu o livro basicamente mantendo a espinha dorsal que existia antes, com o primeiro capítulo dedicado à energia e economia, sobre as dimensões econômicas da indústria de energia, o segundo capítulo dedicado à economia da indústria do petróleo, o terceiro, a economia da indústria elétrica, o quarto, a economia da indústria do gás natural, o quinto, portanto, esse capítulo novo sobre a economia dos biocombustíveis, e o sexto capítulo foi também totalmente remodelado a partir de algumas partes que já haviam sido escritos na versão anterior, sobre política energética. Então, a gente dedicou esse capítulo aos aspectos conceituais de economia energética, mostrando a importância da combinação da questão de segurança do abastecimento com a questão ambiental, fazendo, desse modo, um trabalho sobre política energética comparada nas últimas sessões do livro, mostrando como diferentes países têm enfrentado
os novos desafios e as novas questões-chave da indústria energética mundial. A transição que está acontecendo, ou seja, a nossa transição ela pode ser extremamente convergente com a transição que está acontecendo no mundo. Talvez isso seja a dificuldade da gente adaptar os arcabouços econômicos, né, as estratégias. Muita gente não se dá conta que o pré-sal já é presente. Né? Você já atingiu um pico, né, nível muito próximo. Na primeira edição, o que praticamente não existia. Eram algumas sessões, né? Mas de qualquer maneira, talvez pudesse ter sido maior, mas mesmo que fosse maior, ele seria...